Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Regina, sou professora de Biologia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ordem dos escorpiones. Como o nome já sugere, né? Hoje então nós iremos falar sobre os escorpiões. Quem são os escorpiões? São animais invertebrados que pertencem ao filo dos artrópodes. Aí na nossa imagem ao lado, na primeira imagem, nós temos um cladograma e esse cladograma, ele apresenta, né, a ordem dos artrópodes, né, e os escorpiões, eles estão lá, como vocês podem ver, no clado C. Na letrinha C tem aqui quelicerados, e aí apresenta a imagem dos escorpiões, né. Então, uma coisa interessante que a gente já pode perceber nesse cladograma é o seguinte: os escorpiões não são insetos. Tem muitas pessoas que acham que os escorpiões pertencem à família dos insetos, mas na verdade não. Eles pertencem à família dos aracnídeos e, mais específico, à ordem dos escorpiões, né? E aqui do tipo quelicerados. E a gente vai entender por que são quelicerados, né? Existem mais de 1.500 espécies catalogadas, isso por todo o mundo. E aqui já vai uma curiosidade para vocês. Menos a Antártica. A Antártica é o único lugar do mundo que não tem escorpiões, né? O restante dos continentes, tudinho, tem a presença dos escorpiões. Aqui no Brasil, possuem aproximadamente 140 espécies e eles vivem em regiões tropicais e subtropicais. E onde que a gente pode encontrar um escorpião? Será que a gente encontrou um escorpião? Ah, tô andando na rua e vi um escorpião. Não, geralmente os escorpiões eles são encontrados debaixo de pedras, entulhos, madeiras, lugares um pouco mais úmidos, né? Eles não ficam assim à vista, por isso que a gente não sai encontrando um escorpião por aí, né? Mas eles ficam ali escondidinhos, né? Debaixo dessas regiões. Por isso que é interessante, se um dia você está fazendo uma caminhada no meio da mata, é sempre interessante você ir de sapato fechado, justamente para evitar um contato com um escorpião, né? Esse contato pode ser até perigoso, né? Características gerais. Eles possuem corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Então, na imagem ao lado, vocês podem perceber aqui, nós temos um desenho de um escorpião. E aqui na imagem mostra uma estrutura bem simples mesmo. Apresenta aqui, então, na parte frontal o cefalotórax, né, na região aqui da cabeça, com a parte da frente, as patinhas, né, onde eles conseguem agarrar ali a sua presa. Depois da região do cefalotórax, a gente tem o abdômen, e o abdômen vai até embaixo, esse abdômen ele se divide em dois tipos, e vai até a pontinha aqui da cauda, onde fica o ferrão, né? Onde fica o veneno. E eles apresentam 8 patas. E outra característica que distingue os escorpiões dos insetos é o seguinte, porque eles não apresentam nem asas, nem antenas. E já os insetos apresentam asas e antenas. Os escorpiões não. Eles apresentam quelíceras, né? O que são essas quelíceras? Quelíceras são uma estrutura que fica na parte frontal, próximo à boca do escorpião, e ajuda ele a agarrar ali sua presa, a agarrar seu alimento, né? Tem como se fossem bracinhos que ajuda eles a fazer essa função. Eles são carnívoros, né? Isso significa que eles se alimentam ali de restinhos de animais, de alguns insetos menores, né? E até alguns insetinhos maiores. Eles possuem sistema digestório completo. A respiração é. Quando a gente fala que possui sistema digestório completo, lembre-se, o que é o sistema digestório completo? Possui boca e ânus, né? Então, é um sistema digestório completo, com essas duas características. A respiração é filotraqueal. É uma respiração que se assemelha à respiração traqueal da traqueia. Quem faz essa respiração traqueal, né? Geralmente são os peixes. Mas aqui no escorpião acontece uma respiração semelhante. E o que acontece? Essa respiração filotraqueal é quando o ar entra para os pulmões, o oxigênio que está ali nos pulmões vai para o sangue e do sangue, então, vai para todas as células. Então, essa é a respiração
filotraqueal. A maioria dos escorpiões se reproduzem de maneira sexuada, né? Ou se reproduzem sexuadamente. Todos possuem veneno. Aqui é uma característica legal. Então, todo escorpião possui veneno. Todos eles, né? Só que tem uns que possuem, dependendo do tanto que, né? Levou uma picada ali, do tanto que ele mandou aquele veneno, pode ser que seja mortal, né? Exemplos de escorpiões, que eu coloquei aqui algumas imagens. A gente tem uns escorpiões mais conhecidos, que a gente tem aqui o escorpião do meio, ele é o escorpião amarelo, né? A gente tem o escorpião marrom. Ah, um detalhe, o escorpião amarelo, ele é o que mais causa, assim, ele é o que mais causa casos fetais, né? Fatais, de morte, no caso. Ele é o que mais mata, por exemplo. E o escorpião marrom também. O escorpião preto também está nessa lista aí dos mais perigosos, né? Digamos assim. Mas no geral, pessoal, às vezes a gente fica assim muito receoso. Ah, todo escorpião é venenoso, tem que tomar cuidado e tal. A gente fica naquele medo, né? Naquele receio. Mas olha, dos 140 que a gente tem aqui, das 140 espécies que a gente tem aqui no Brasil, menos de 20 espécies são venenosas, assim, que vão causar mesmo um problema sério, a ponto de você ter que ir no hospital ou algo assim. A maioria não. O que você vai sentir? Se você levou uma picada de escorpião, a sensação é como se você estivesse levando uma picada de abelha. Você vai sentir formigamento, você vai sentir uma ardência, né? Uma dor muito intensa ali, né? Na hora da picada você sente uma dor muito intensa. Mas não é nada assim, nossa, vou morrer, né? É que a gente fica realmente, né? Existe um mito, né, muito grande em cima dos escorpiões, que todos os escorpiões são maus, né? Mas na verdade não. Claro que o tanto que você puder evitar, que a gente puder evitar ter um encontro com um bicho desse para ele nos atacar, melhor, né? Mas eles não são tão maldosos assim, né? E outro detalhe, eles picam, né? Quando eles se sentem ameaçados, né? Quando eles se sentem ameaçados, quando a gente está ali no ambiente deles, eles vão se defender. Então, por isso eles têm essa reação, né? Qual que é a importância ecológica do escorpião, né? Porque às vezes a gente pensa, para que existe? Só faz o mal, né? Às vezes a gente fica nesse pensamento. Mas na verdade, pessoal, os escorpiões, eles são muito importantes porque eles contribuem para o equilíbrio do ecossistema, uma vez que eles são animais carnívoros. Então, assim, eles podem matar, né? Se alimentar de insetos que nos prejudicam, por exemplo, né? Insetos que causam patógenos, patogenias, né? Doenças que vão transmitir doenças. Insetos que viram pragas em lavouras, em plantações, que destroem, que acabam, né? Insetos que existem, né? Mas que causam muito malefício, né? Mais malefício do que benefício. Então, os escorpiões, eles ajudam nesse sentido, né? Por exemplo, tem uma espécie ali de um inseto que virou uma praga. Nossa, tem demais, tem que dar um jeito. Então, o escorpião, ele vai atuar ali como um predador natural daquele inseto, causando, então, um equilíbrio naquele ecossistema. Então, por isso que ele é muito importante nesse sentido, né? E eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, né? Eu não poderia encerrar essa aula sem trazer umas curiosidades que eu achei bem interessante dos escorpiões, né? A primeira é que ele é um ótimo sobrevivente. Não sei se vocês sabiam, mas os escorpiões, algumas espécies, pode passar até 1 ano sem se alimentar. Acredita? Conseguem passar 1 ano sem se alimentar ali e vivem, né? Sobrevivem. Tem espécies que conseguem ficar cerca de 48 horas debaixo d'água e sobrevivem. Na natureza, há espécies de escorpiões que vivem cerca de até uns 8 a 10 anos. Gente, isso é muita coisa para um escorpião, né? E tem há alguns estudos, né, que mostram que os escorpiões vivos, né, em cativeiro,
eles podem sobreviver até cerca de 25 anos. Eu achei isso muito interessante, né? Foi um estudo que eu vi, eu fiquei realmente impressionada como que esses animais têm essa capacidade, né, de sobrevivência muito boa, consegue se adaptar, vive assim, né, digamos, tempo sem se alimentar, então ele consegue viver por um bom tempo aí de vida, né? Tem um bom tempo de vida. Casos de canibalismo são comuns entre os escorpiões. Então, como vocês podem ver aqui na segunda imagem, né, um escorpião aqui brigando com o outro. Vamos ver quem vai ganhar essa guerra aí para se alimentar um do outro, né? Mas um detalhe interessante que acontece com os escorpiões é logo depois que eles têm ali que eles se reproduzem, né? Que eles se relacionam sexuadamente, a fêmea, ela geralmente mata o macho e come, né? Então é um ato de canibalismo que é muito evidente, né? Já tem vários estudos a respeito disso, de as fêmeas comerem os escorpiões logo após que eles terminam ali de fazer a reprodução, né? De se relacionarem. E ainda há casos de fêmeas que comem os próprios filhotes, né? Após o nascimento. Tem uns escorpiões, né? Algumas espécies que as mães fazem isso, né? Quando nasce ali o filhotinho, já mata o pai e mata também o filho e come, né? Outro detalhe, outra curiosidade aqui que eu trouxe é que após o nascimento, os filhotes andam nas costas da mãe até sua primeira alimentação. E vocês podem ver isso aí na terceira imagem, né? Uma coisa bem bacana, assim. Eu nunca vi um escorpião assim de perto, mas eu achei deve ser tão bonitinho, né? A gente vê o filhotinho na costa da mãe, né? Não sei. Mas é uma característica muito interessante que a gente percebe desses animais, é que tem esse certo cuidado, né, com os filhotes, até que ele consiga se alimentar ali, ele não sai da costa da mãe, e a mãe tá protegendo, tá cuidando, né, tem esse cuidado parental que a gente fala, né, mas após isso também, ele troca ali de pele, né, consegue ter o seu exoesqueleto, consegue fazer sua alimentação, então, cada um por si, né, e aí o escorpiãozinho, ele vai viver então sua vida. E uma última curiosidade que eu trouxe aqui é que já possuem estudos que mostram a eficácia do veneno do escorpião para tratamento de doenças como câncer e reumatismo. Olha só, que interessante, né? Então, foi feito um estudo, uma pesquisa, onde eles pegaram o veneno do escorpião e desse veneno encontraram uma proteína que está presente nesse veneno e perceberam que essa proteína ela é muito eficaz no tratamento de células cancerígenas, né? Podendo causar até assim a morte dessas células, fazendo com que o câncer não evolua e também até na questão de doenças reumáticas, né? Então é muito interessante mesmo esse estudo, essa pesquisa, vale a pena a gente pesquisar, né? A gente vê. Então, quando a gente começa a ver essas coisas, nós percebemos que todo bicho na natureza ele tem sua importância. Nas aulas que eu trago para vocês, eu sempre costumo dizer isso, né? Nada tá ali só para fazer o mal ou para tá ali por tá, né? E assim também é no nosso reino animal. Cada animalzinho ele tem sua importância tanto na natureza como na própria relação conosco, né? A nossa relação com os animais e a deles conosco. Eles são importantes, trazem benefícios para a gente. Por exemplo, né? Esse caso aqui que eu acabei de falar para vocês do veneno, né? Que pode ser usado para tratamento dessas doenças. Imagina, se conseguisse, então, depois de alguns anos, né? De se estudar, já estão se estudando, pode ser que isso surja daqui a alguns anos, conseguir fazer um remédio, alguma coisa, né? Que vai realmente ajudar essas pessoas, né? Que vai tratar essas pessoas, é uma outra alternativa, né? Uma outra alternativa. Então, eles têm suas importâncias, né? E a nossa aula foi isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? É muito legal essa ordem dos escorpiones, né? Depois, se vocês quiserem, vejam os vídeos na internet, vejam algumas curiosidades. Tem muita curiosidade bacana, é porque eu não trouxe muito, né? Para nossa aula não ficar muito prolongada.
mas depois vocês dão uma estudadinha, tá bom, pessoal? Então foi isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar, podem comentar aqui na aula, ok? Que aí eu vou estar respondendo vocês. Até mais.